Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o novo filme brasileiro da Netflix, Pai em Dobro. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Pai em Dobro é o novo filme brasileiro da Netflix que estreia no dia 15 de janeiro e ele é protagonizado por ela, a prima de todos nós, Maísa. O filme ele tem também roteiro da Thalita Rebouças, que já trabalhou com a Maísa em outros projetos, a gente sabe que essa dupla sempre funciona muito bem. E ele marca a primeira vez que a Thalita vai fazer um roteiro original. Então, normalmente o que acontece é que eles adaptam os livros da Thalita Rebouças, como Tudo por um Popstar, Fala Sério Mãe, e aí ela trabalha no roteiro para fazer essa adaptação para o cinema. E nesse caso a gente teve o primeiro trabalho dela, onde ela fez o roteiro original, então ela teve a ideia, criou o roteiro, escreveu o roteiro e depois ela foi trabalhar no livro. Então existe o livro do Pai em Dobro que é baseado no roteiro. A gente já viu esse estilo, né, de criação que rola meio que desse jeito inverso em As 5 Passos de Você, onde a roteirista também fez o roteiro e depois transformou em livro. E inclusive eu conversei um pouquinho com a Maísa, com a Thalita Rebouças e com o Marcelo Médici sobre o filme, e a Thalita falou um pouco sobre esse processo, como foi pra ela, né, se ela achou mais fácil ou mais difícil. Então durante aqui o nosso vídeo vou colocar uns pedaços dessa entrevista pra vocês verem, porque a gente teve um papo muito legal sobre o filme, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, minha primeira pergunta vai ser pra Thalita, então. Eu sei que você fez o processo inverso, né, nesse projeto, então você fez o roteiro, depois transformou em livro. Você acha que teve uma grande diferença, alguma coisa que você sentiu que foi muito diferente, que você pode compartilhar? Conta um pouquinho pra mim. Foi uma enorme diferença, porque normalmente o que acontece é adaptar um livro para filme, né? E eu tenho que cortar muita coisa. E nesse processo inverso foi o contrário. Eu pude aumentar, eu pude botar diálogos que não estão no filme por conta de tempo. Cinema é tudo negócio de cortar, tem que ter tanto um X de página e tal. E o livro que eu tô acostumada a vida inteira é tipo o céu ao limite, escreve aí. Então, e foi a melhor coisa da vida, porque foi meu primeiro roteiro original. E eu entendi que eu gosto mesmo, se eu tiver que seguir nessa carreira de roteirista, agora eu só quero fazer história original, porque é tão mais legal fazer roteiro sem ter nada para me basear, só a minha imaginação, e aí depois fazer o processo inverso. Então foi realmente muito bacana fazer. Eu tô muito feliz tanto com o livro quanto com o filme. Mas então, sobre o que é Pai em Dobro? Nesse filme, a Maísa vai interpretar a Vicenza, que tem um nome gigantesco, mas que termina com Silva, né, Vicenza Silva. E a Vicenza, ela mora, né, ela nasceu e foi criada numa comunidade hippie que é matriarcal. Então, a gente vê muitas mulheres nessa comunidade, as coisas são comandadas por mulheres, e ela tem a mãe dela lá na comunidade, mas a grande questão é que ela nunca conheceu o pai dela. Então, quando a mãe dela sai, vai fazer um retiro espiritual na Índia, a Vicenza, né, vê que essa é a oportunidade perfeita para ela ir pro Rio de Janeiro conhecer o pai dela. Apresenta um pouco o personagem e fala como foi esse processo de vocês criarem eles, inclusive junto com a Thalita. Pode começar, Maísa. Então, meu nome é Maísa. Meu nome é Maísa. A minha personagem... Adoro, gente. Meu nome é Maísa. A minha personagem é a Vicenza. Eu não vou falar o nome inteiro dela, que é muito grande. O que vocês estão rindo? Então, e a Vicenza, a história dela, ela não conhece o pai e ela vai ao Rio de Janeiro em busca desse pai, e lá ela vive várias aventuras, ela descobre amor, ela conhece dois caras incríveis, completamente opostos, que completam ela em vários aspectos, e ela fica na dúvida de quem seria o pai dela. Chegando no Rio de Janeiro, né, ela tem ali só uma dica de quem pode ser o pai dela, e ela encontra um artista que é um pouco atormentado ali, que é o Paco. O Paco passou um carnaval de 2002 junto com a mãe da Vicenza, e ele potencialmente poderia ser o pai dela. É claro que ela não tem nenhuma prova, mas ela chega lá e o cara, ele claramente está passando por alguns problemas. O Paco é interpretado pelo Du Moscovis, que acabou de fazer em Bom Dia Verônica um vilão na TV, né? E aqui ele é um personagem completamente oposto. Ele anda descalço o tempo inteiro, ele gosta de sentir o chão, entendeu? De fazer a sua arte pra vender na praia. Ele é bem esse estilo de personagem. E aí, claro, a Vicenza vai se identificar com ele, porque ela também é artista, e os dois vão tentar criar uma conexão. Enquanto isso, a Vicenza vai ficar ali numa espécie de pousada, né, um hostel ali, que eles estão cuidando, inclusive, de um bloco de carnaval. A grande questão é que eles querem lançar esse bloco de carnaval, reviver este bloco de carnaval, e a Vicenza vai começar a ajudar o Cadu
né, a botar esse bloco pra funcionar. E quando ela tá ali, ela vai encontrar uma outra foto da mãe dela com outro cara que poderia ser o seu pai. Que esse cara é interpretado pelo Marcelo Médici, que é o Giovanni. Quando eu li o roteiro, eu achei incrível, porque eu não posso... tudo é spoiler nesse filme, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas quando eu li o Giovanni, eu falei assim, cara, que legal, porque ele é um personagem que seria um cara um pouco mais focado em dinheiro, focado em grana, né? Um cara que trabalha no mercado financeiro e se separou e tem 2 enteados que são lindos, né, os meninos. E, na verdade, ele me surpreendeu, esse personagem, porque ele tem um coração enorme. Ele não vai pro óbvio que a gente espera daquele personagem, o endinheirado do roteiro, sabe, do filme. O cara que tem grana, o cara meio antipático, o cara... Não, ele tem um coração enorme, ele tá super disponível ali para esse amor. Aí isso que eu achei demais do personagem. E aí tudo fica mais fácil quando a filha é a Maísa, que é realmente apaixonante. Então, basicamente, essa é a premissa do filme. Ele é um filme bem sessão da tarde, ele é um filme bem gostosinho de você assistir. Eu, inclusive, assisti o filme num domingo à tarde, bem de boa, assim. Claro que eu tinha que trabalhar depois, né? Mas, ainda assim, ele passa essa vibe de um filme bem tranquilo, bem gostoso. Ele tem os seus momentos de comédia, mas com certeza você vai chegar no final do filme como? Com o olho cheio de lágrima, entendeu? Super emocionado ali com a história, porque ele é um filme que se aprofunda um pouco mais nessa questão da ligação familiar, né? Então ele vai discutir bastante o que exatamente é essa ligação familiar, o que exatamente constitui um pai, né, a figura paterna. E eu acho que eles também questionam, né, e discutem bastante sobre o porquê é tão importante para Vicenza se conectar com o pai dela de alguma forma, descobrir quem ele é, encontrar ele. É claro que ali durante o filme a gente tem também o fato, né, desse mistério de quem é o pai da Vicenza, e isso acaba trazendo mais essa camada para dentro do filme, né, que acaba fazendo a gente ficar mais interessado, mais entretido pra chegar no final e, enfim, solucionar esse mistério, né, descobrir ali o que acontece. Então eu acho que ele é um filme que tem uma mensagem que é interessante, né, que eu acho que é uma temática legal de ser discutida, dessa figura paterna, da importância, mas ao mesmo tempo é um filme que vai levar as coisas bem tranquilamente, é um filme bem leve, bem vibe sessão da tarde mesmo, e eu acho que tem os seus méritos por conta disso também. A minha única questão com esse filme é que eu acho que ele abusa muito de cenas de montagem. Então a gente tem muitas cenas de montagem, que são aquelas cenas onde não necessariamente tem falas, né, e a gente tem uma música no fundo e os personagens vão fazendo várias coisas, assim. Isso acontece em vários momentos do filme, é uma ferramenta narrativa, né, pra você contar uma história, mas eu acho que ele é utilizado demais nesse filme, e aí a gente acaba se distanciando um pouco daquela narrativa por conta disso, né. Não que isso deixe o filme ruim, mas eu acho que eles perdem ali uma chance de mostrar cenas mais reais ali entre a personagem da Maísa, né, a Vicenza, e os 2 pais dela, os 2 possíveis pais dela. Porque basicamente é isso, ela vai tentar conhecer os 2 e aí ela vai descobrir que ela se identifica um pouco com cada um e que ela gostaria de ser filha de qualquer um deles, né? Basicamente é isso que a gente vai descobrir durante o filme. Então a gente vai vendo tudo que ela tem em comum com esses personagens, tudo que ela tem de diferente deles. Então isso é muito legal, mas a maior parte dessa situação acontece em cenas de montagem. E eu acho que falta um ápice ali pro filme. Eu sinto que o clímax do filme, ele se perde um pouco ali no meio, porque não tem um grande acontecimento, não tem um momento que você fala, esse foi o momento chave. Claro que tem um momento onde as coisas, né, desmoronam e, enfim, dão um pouco errado e tal, mas eu acho que ele acaba perdendo um pouco a força por conta disso. Eu gostaria que talvez tivesse uma outra coisa que fosse carregar e amarrar melhor essa história, pra no final a gente ter um pacote ali bem bonito e amarrado com um lindo laço vermelho. Acho que esse seria o toque final pra gente realmente ter um filme daqueles que você pode assistir 100.000 vezes e nunca se cansar. E, Thalita, teve alguma coisa dos personagens que veio dos atores e que você falou, é uma boa ideia, vamos manter isso? Gratiluz veio dessa menina, o nome dela é Maísa, ela faz a Vicenza. Foi muito legal o Gratiluz dela. E todos eles, em algum momento, me deram coisas assim. Quando ela escreveu o livro, a gente já tinha rodado o filme, tinha, né? Aí fica um pouco mais quando o livro foi muito mais legal, porque eu já, eu peguei um monte de coisa de vocês, mas quando eu vi do roteiro pra coisa que eles faziam, tem umas cenas que eu falo, cara, que eu não dava nada e que ficaram
Então, isso aconteceu muito. Isso é muito legal de filme. E então, só pra gente terminar, Maísa e Marcelo, falem uma coisa que vocês acham que vocês são parecidos com os personagens de vocês e uma coisa que vocês são completamente diferentes. Vamos começar com o Marcelo agora. O Giovanni tem uns faniquitos, ele tem umas manias, eu acho que posso ter um pouco disso, assim, e eu acho que o Giovanni tem, se você me perguntar qual é a maior característica dele, é essa capacidade de afeto. Eu acho que eu tenho essa capacidade também. Eu acho que, bom, eu gosto bastante de suco verde, ela também gosta bastante de suco verde. Eu acho que ela é uma menina muito... Ela sabe dos objetivos dela, então, assim, pode estar acontecendo muitas coisas, mas ela, do começo ao fim do filme, ela quer uma coisa e ela sabe dessa coisa, então ela vai também. Nossa, eu falei muito. Eu tô muito. Desculpa, desculpa, eu me perdi, né? Desculpa, eu não consigo. Desculpa. Ai, caramba, deixa eu falar. Eu valorizo muito as minhas amizades e eu sei dos meus objetivos. E eu acho que a Vicenza é uma menina muito focada e eu também sou. E de diferente, ela é toda da natureza, sem tecnologias. E eu não sou essa pessoa, mas eu roubei algumas coisinhas dela, tá? A coisa da meditação, do alongamento. A Vicenza me entregou bastante dessa calma, que eu acho que faz bem a gente ser bem equilibrado, ter um pouco dos dois mundos. Com toda certeza. Gente, muito obrigada. Parabéns pelo filme. Obrigado, tá lindo, Alice. lindo. Que legal. E é isso, até uma próxima oportunidade. Beijão. Obrigada, Alice. Desculpa. Um beijo. Beijo. De qualquer forma, Pai em Dobro é um filme super gostoso de assistir. Eu acho que ele é um filme muito importante, né? Porque a gente tá vendo a Maísa na Netflix finalmente. E a partir disso a gente vai ver outros projetos dela, outros projetos da Thalita Rebouças com a Netflix também, que prometem ser bem nessa vibe adolescente, né? Que é uma coisa que a gente gosta bastante e que eu acho que o Brasil tem muito potencial de fazer filmes adolescentes tão bons quanto os americanos ou, enfim, de outros países. Então eu sempre fico muito animada quando a gente tem esse tipo de produção aqui e óbvio que Pai em Dobro não poderia ficar de fora. A minha conversa com a Maísa, com a Thalita e com o Marcelo também foi muito legal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!